quando a gente faz uma análise da sua história, da sua vida, você foi até quando viver uma vida mundana tradicional? Mais comum, digamos assim, Aham, porque você estudou engenharia, aham. você estava buscando talvez a linha que todo ser humano costuma buscar. Queria que você contasse um pouco disso. E qual foi o seu ponto de virada que você decide buscar Uhum. esse aprofundamento no Vedanta? Assim, resumindo uma história longa, né? Eu, assim, vim de uma família muito humilde, aqui de São Paulo, inclusive, né? E que eh, a minha mãe e meu pai, eles tinham assim, uma preocupação tão grande com a educação, sabe? De fazer o filho conseguir se formar, etc. E que eu recebi sabe, esse comando do universo, assim, tipo, olha, você precisa se formar e precisa ser alguém, precisa batalhar. Então, até eu me formar no IME, eu não, assim, eu não pensava em mais nada, a não ser aquilo ali, sabe? E foi uma jornada muito grande, né, de estudo e de conquista e de enfrentar também as dificuldades normais da vida, da sobrevivência dentro do mundo, sabe? Então, quando eu tinha, eu acho que por volta de uns 20, 21 anos, eu estava formado, engenheiro mecânico, sabe? Tinha passado 5 anos no IME, e dali eu fui direto para consultoria estratégica, na verdade. A gente abriu o primeiro escritório da Accenture naquela época, quando eles estavam chegando no Brasil com a estratégia da Accenture, né? E eu trabalhei lá por um tempo, dali eu fui para o Opportunity, né, no Rio de Janeiro, Uau! e trabalhei lá com o Daniel, com todo aquele pessoal, né? E dali eu resolvi que o meu caminho era montar a minha própria empresa de consultoria. Então eu saí com um amigo meu, a gente abriu a Morningstar, né, que assim, naquela época não tinha muita gente nesse campo ainda, assim, estava crescendo, né? Foi uma empresa assim que cresceu assim de 2 sócios a 100 funcionários em, sei lá, 2, 3 anos, sabe? E a gente estava em todos os grandes players, sabe? Todos os grandes, assim, as estatais, o mercado financeiro, né? Trabalhando diretamente com CEOs, com os gerentes sênior, essas pessoas. E aquilo ali, cara, apertou meu coração. A verdade foi essa. Porque eu era muito jovem, tinha subido muito, assim, do ponto de vista do Cresceu mercado, rápido, né? cresci muito rápido. E eu me deparei com uma realidade que, né, eu acho que a gente pode falar aqui de forma aberta, assim, Sim, né? com certeza. De conhecer, assim, miseráveis milionários, entendeu? O cara era milionário, mas miserável no coração deles, entende? E eu estava no mesmo caminho, eu não estava em outro caminho, eu era um deles, e o meu objetivo era ser uma dessas pessoas. E eu comecei a ver que eu não queria ser. E aquilo, tipo assim, me apertou de um determinado jeito que eu comecei a ter uma crise existencial, sabe? Do que eu tô fazendo da minha vida. Eu conquistei um monte de coisa, mas eu não via, olhando os meus iguais lá na frente, né, as pessoas que já tinham conquistado tudo, eu não via aquela vida ali como uma vida que eu queria ter para mim. Então, por mais que tinha muito sucesso no mundo, tinha tudo que uma pessoa poderia ter, ao mesmo tempo não tinha paz em casa, não dormia direito, a relação dentro do trabalho era uma relação muito dura. Claro que não todo mundo, né, tem pessoas que tinham uma espiritualidade ali, mas 90% vivia esse dilema, sabe? E depressão, remédio para dormir. Aí eu falei, cara, tem uma coisa muito errada e eu não sei o que fazer, você entende? Porque teoricamente eu estava no topo ali da minha carreira, Uhum. né? Ué, todo mundo me faz chegar até onde Poxa, supostamente seria o ápice da vida, exato. você chega lá, mas faltava É, algo. uma desilusão. E ao mesmo tempo, naquela época eu praticava muita arte marcial, né? De noite eu ia pra Rua da Alfândega, cara. Treinava lá de noite, de madrugada, assim, sabe? Saía de lá 11 da noite no Rio de Janeiro, um lugar até super perigoso, né? Sentava na beira da rua ali, tomava uma cerveja sem álcool, um churrasco vegetariano, né? E tava de boa, de bem com a vida, com um monte de pessoas que não tinham nem um milésimo do que aquelas pessoas tinham. Eu falei, cara, isso não tá fazendo sentido nenhum, sabe? Então eu comecei a procurar por resposta. E dentro disso, né, foi um processo assim espiritual, né, posso dizer, que eu fiz umas orações assim e me veio assim um chamado de procurar por yoga. É Foi mesmo. como tudo Você começou. sentiu. Eu senti, eu falei assim, eu tenho que praticar yoga, né? E nesse contato com o yoga, eu tive contato com Vedanta logo de cara, e a coisa fez total sentido para mim. E eu era assim, naquela época tinha muito pouca gente no Brasil estudando Vedanta, né? Então, assim, era uma coisa que todo mundo achava que eu tava maluco, né? Eu falei, que você tá estudando isso, cara? Que isso não faz sentido, alguém para te explicar que a felicidade tá dentro, sabe? Para que você vai pra Índia? Né? Todo mundo questionava tudo, mas eu fiquei fiel ali àquele processo, né? E em pouco tempo, aqueles sintomas que eu estava sentindo, assim, pô, muita ansiedade, eu era muito ansioso, sabe?
E tinha assim uma dificuldade de ver que eu não controlava as coisas à minha volta, as pessoas, sabe? Tinha uma certa arrogância, assim, sabe? De achar que tudo estava em volta de mim. Essas coisas foram, aos poucos, sabe, se dissolvendo. E eu fui vendo uma possibilidade de viver em paz. A minha vida foi melhorando, né? E na medida que eu ia melhorando, eu ia estudando mais. Aí eu praticava yoga, estava praticando yoga todo dia, estudando Vedanta todo dia. E até que teve um momento que eu conheci o mestre nos Estados Unidos, que ele veio, né, o mestre da Índia, né, da nossa linhagem, Swami Dayananda. Aí eu tive um momento com ele, e aí eu pude ver a tradição, ver os mantras sendo cantados, aí eu me apaixonei, né? E a partir dali eu comecei a estudar com mais força. Aí metade do dia eu trabalhava, a outra metade eu estudava, sabe? E naquela época a empresa já estava indo muito bem, os sócios estavam muito felizes, então eles me deram todo o espaço para esse maluco fazer o que ele quisesse, sabe? É mesmo, que bom isso. E assim foi indo, até que um dia eu resolvi que eu iria para a Índia fazer essa ascese de ficar 4 anos e meio lá no ashram, né? E aí eu fiz um ano de período sabático para poder estudar o sânscrito, porque as aulas eram metade em sânscrito, metade em Uau. inglês. Lá? Lá na Índia. Estudando um ano em sabático, só estudando sânscrito. Não, eu fiz esse um ano no Brasil. No Brasil. Tá. E aí quando eu estava preparado, um ano depois, que eu já estava estudando, mas sabe, você precisa ter um esforço a mais para conseguir pegar uma língua, né? Aí eu fui para lá e fiz esses 4 anos e meio, né? Uau.